Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Direto da Horta. Por aqui você fica muito bem informado sobre as novidades desse que é um dos setores mais importantes para o agronegócio brasileiro. Siga a gente nas redes sociais no @agromaistv. No programa de hoje, vamos falar sobre o cultivo da alface, seus desafios com as mudanças climáticas e o ataque de pragas. Vamos conhecer o programa de melhoramento genético da Embrapa Hortaliças, que está desenvolvendo uma alface tolerante ao calor, imune a doenças e com mais sabor. Para este bate-papo, a gente recebe aqui no estúdio Fábio Suinaga, pesquisador da Embrapa Hortaliças. Fábio, seja muito bem-vindo e obrigado pela participação. Obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui expondo o meu trabalho. Fábio, eu queria que você falasse para a gente assim, né? A gente falou da alface, né? Eu queria que você trouxesse origem, variedades, né? A chegada no Brasil, as dificuldades e os desafios da gente conseguir ter essa alface fresquinha na nossa mesa. Então, a alface ela é uma espécie originada lá do Mediterrâneo, onde você tem climas amenos. E isso é um pouco contrastante com aquilo que nós encontramos no Brasil, né? Que geralmente é um clima mais quente e em algumas regiões um padrão mais úmido, né? Com mais chuvas. No começo, a alface ela tinha um aspecto ou uma arquitetura de planta mais fechada. E aí, numa condição de chuvas, acabava que existia um acúmulo de água e a perda na produção por apodrecimento dessas plantas passava de 90% na época do verão quente e úmido. Isso fazia com que não só tínhamos uma flutuação muito grande da demanda, né, do produto, bem como o preço era muito elevado por conta da falta dessa hortaliça no mercado. Então, quando a gente olha para esse histórico, né, a gente vê aí o trabalho da Embrapa, o trabalho de pesquisa que veio desenvolvendo essas novas cultivares, esses novos, né, essas cultivares que hoje são totalmente tropicalizadas e estão totalmente adaptadas ao Brasil. Isso. No começo, Bruno, o que aconteceu? Nós tínhamos esse dossel que era muito fechado e daí depois, principalmente os trabalhos do IAC, né, Instituto Agronômico de Campinas, e lá da Universidade Exalc USP, lá de Piracicaba, eles abriram o dossel. Então, o acúmulo da água que ocorria nas plantas, ele cessou, e aí a água ela poderia escapar das plantas e o problema de apodrecimento ele diminuiu. A partir desse momento, o consumidor também ele começou a exigir uma série de mudanças no aspecto das plantas. E daí depois entraram as cultivares de alface crespa, que são as que dominam, né, o mercado atualmente, e ultimamente você tem também a entrada de alface americana, alface roxa, dentre outros tipos dessa hortaliça. Hoje o que a gente mais consome é a alface crespa. Isso, o consumidor ele gosta da alface crespa e por quê, Bruno? Ela tem um ciclo mais rápido, a cor é mais atrativa e principalmente ela se adapta muito bem ao sistema hidropônico. Então faz com que você consiga produzir um produto ao longo do ano com uma qualidade visual e fitotécnica muito boa. E a gente tem todo o sabor, a crocância, né? Então, assim, a gente consegue ter o alimento, que acho que a salada traz isso, né? É a comida fresquinha. Isso. Nesse tempo, o que nós podemos afirmar? Que a alface ela é a principal hortaliça consumida no mundo. Entendeu? Porque a alface ela é sinônimo de salada. Né? Quem não pensa que, não, estou com vontade de comer uma salada, vou fazer ali, comprar um pé de alface, misturar um tomate, alguma coisa nesse sentido. E agora quando a gente entra na questão da ciência e da pesquisa, dessa importância que tem a Embrapa Hortaliças, a gente fala de um projeto que vocês estão desenvolvendo, que é o Programa de Melhoramento Genético para a produção de alface no Brasil, né? Considerando que a gente tem um clima tropical, então a gente fala aí de desafios. Quais são esses desafios? O que vocês já conseguiram desenvolver? O desafio está basicamente na base da origem da espécie, né? A origem, na verdade, ela trabalha um pouquinho contra nós brasileiros, né? Isso é uma piada, mas enfim. O que acontece? Como a origem é de clima
de um clima mais temperado, um clima mais ameno, ela não se adapta bem a um clima quente do Brasil, né? Um clima tropical. Por quê? Ela desperta para o florescimento mais rápido e esse florescimento ele traz consigo um gosto amargo das plantas. E o que nós fazemos? Nós temos que procurar, primeiro, pais que sejam mais tolerantes ao calor, ou seja, ao florescimento precoce, para que nós, através da junção dessas duas características importantes presentes nos pais, nós consigamos desenvolver variedades que sejam adaptadas ao nosso clima, ou seja, ao clima tropical, com temperaturas elevadas. Como é que esse desenvolvimento dessas linhagens com resistência ao calor e ao vírus, por exemplo, do mosaico da alface, impacta diretamente na qualidade, né, daquele produto que chega na mesa dos brasileiros? Vamos por partes, né, Bruno? O vírus do mosaico da alface, ele é transmitido por um pulgão. E aí, o que nós fazíamos quando não tínhamos resistência incorporada nas variedades? Nós tínhamos que combater o pulgão. E como é que nós combatíamos o pulgão majoritariamente? Através da pulverização de inseticidas. Hoje em dia, grande parte das variedades elas são praticamente imunes, tá, a esse vírus. Então, no bloco de cruzamentos ou no trabalho dos programas de melhoramento, nós já envolvemos parentais que tenham resistência a essa virose. Com relação ao calor, nós também utilizamos parentais que tenham resistência ou tolerância ao florescimento precoce provocado pelo calor. E aí nós cruzamos um pai ou escolhemos um pai e uma mãe com essas características e estudamos o comportamento dos filhos através dos anos. É um trabalho demorado, não é não? Porque nós temos que esperar o tempo da espécie, mas depois de 8, 9 anos, nós conseguimos lançar essas variedades com as características de resistência, tanto às doenças quanto ao florescimento precoce promovido pelo calor. Esse projeto ele busca a resistência para outras pragas também, né? Uhum. Tem uma série de doenças que atacam a cultura da alface. Nós podemos destacar, por exemplo, nematóides, né, que são patógenos que vivem no solo. Nós temos fungos, tais como fusariose, fungos também fungos esses que vivem no solo, né, a própria podridão de esclerotínia. E nós temos também o míldio, que ataca muito em condição de clima mais frio. Né, um inverno um pouco mais úmido, um pouco mais frio, que é característico da região sudeste. Né? Esse fungo ele não se adapta muito bem às nossas condições do Distrito Federal ou do Centro-Oeste, mas não deixa de ser uma doença muito importante. Quando a gente fala na pesquisa, né, a gente traz que os pesquisadores brasileiros, especialmente da Embrapa Hortaliças, a gente está na vanguarda desse melhoramento genético, a gente precisa celebrar isso, né? Trazendo assim essas variedades de alface fortes, resistentes, né? Nutritivas, né? Então, qual a importância desse trabalho do melhoramento genético para que a gente possa garantir aí uma alface fresquinha, crocante todo dia, nutritiva? Eu vou te citar um exemplo que ele é quase que familiar, Bruno. Minha esposa, por exemplo, ela gosta muito de alface roxa. Só que a alface roxa, ela tem a folha um pouquinho fina. E aí a durabilidade dela na geladeira é muito pequena. O que nós levamos em conta, por exemplo, para solucionar esse tipo de demanda? Olha, vou cruzar ou vou escolher um parental que tem uma folha um pouco mais grossa, por exemplo, de alface americana, que ela tem aquela crocância típica desse tipo varietal. Então, nós cruzamos ou misturamos as características de roxa com a da alface americana. Mas uma coisa nós temos que entender, Bruno, é que não adianta eu colocar uma alface ou lançar uma variedade de alface roxa que seja muito crocante, porque não é isso que o consumidor quer. Então nós temos que fazer
esse balizamento, de tal forma a encontrar um ponto médio nessas duas características, né? Que ela não murche tão rápido na geladeira, mas que também ela não seja crocante a ponto do consumidor rejeitá-la. Então, isso é, por exemplo, um dos exemplos que nós temos dentro da nossa linha de pesquisa. É porque daí a gente pode fazer tal mix de folhas, né? Então pega a mais crocante, mistura com a roxa, faz esse mix de folha e faz aí a salada da forma com que quiser. E aí acrescenta outras folhagens também que é possível. Então é importante poder atender todos os gostos. Exatamente. E você tocou num ponto muito interessante. A alface, ela é uma planta que você tem uma característica visual, um apelo visual muito forte, né? Ao contrário, por exemplo, de feijão, que você compra quilos de feijão, a alface você compra uma aparência, né? E algumas vezes o tamanho. E aí com a diminuição, por exemplo, do tamanho das famílias. Então não adianta nós desenvolvermos uma planta extremamente grande, né? Então nós temos que considerar que ela que ela produza um produto de qualidade, mas de tamanho menor, que atenda, por exemplo, famílias pequenas. Mas nós temos também as famílias grandes. Ok, nós podemos atender essa demanda. E os formatos, as cores, eles também podem ser atingidos, bem como as características nutricionais, Bruno. Nós podemos cruzar ou desenvolver populações, por exemplo, com alto teor de antocianina ou alto teor de algum outro tipo de composto nutracêutico que valorize a dieta do consumidor. Tudo isso faz parte do nosso leque, né, da possibilidade da nossa pesquisa. Agora, você que é especialista em alface, aqui me surgiu uma dúvida, uma curiosidade. Qual a melhor forma, pensando no consumidor de casa, qual é a melhor forma da gente armazenar, garantir que ela tenha essa crocância na geladeira, para quem gosta de fazer uma dieta aí, como é que funciona para a gente conseguir ter uma saladinha sempre ali fresquinha? Isso, é um desafio a gente armazenar uma folhosa dentro da geladeira. Mas o que nós temos, Bruno? Por exemplo, se você consegue comprar um produto que vem do cultivo hidropônico, geralmente eles mantêm as raízes da planta. Obviamente, o consumidor ele não come, né? Ele não consome as raízes, mas aquelas raízes são importantes porque elas liberam um hormônio de conservação da planta. Entendeu? Isso é bem interessante. Uma outra dica que nem é minha, né? Isso remonta à época das nossas avós, né? Então elas iam na feira, por quê? Porque elas queriam comprar um produto fresco. E aí, ao você adquirir um produto fresco que viajou, entre aspas, por poucas horas ou poucos minutos lá da lavoura até a hora que você está comprando, você certamente que vai garantir um maior frescor do seu produto. Tem uma outra prática que nós utilizamos também, depois que você lavar, centrifugar as folhas, mas assim, não numa velocidade a ponto que destrua a pobre das folhas, entendeu? Mas para que você consiga eliminar aquela água e não deixá-la na superfície foliar a ponto de apodrecer o produto da sua salada. Boa dica. Vou querer saber mais sobre isso, mas a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já. Já estamos de volta com o Direto da Horta, segue a gente aí nas redes sociais. Por aqui a gente continua o bate-papo com o Fábio Suinaga, que é pesquisador da Embrapa Hortaliças. Fábio, eu queria que a gente falasse agora um pouquinho de biotecnologia, né? Como é que essa edição de genes pode complementar o trabalho do melhoramento genético, né, tradicional aí para introduzir nas formas dessas características, né, da produção da alface? Essa é uma questão bem interessante e remonta a um trabalho de um colega nosso da Embrapa Biotecnologia e Recursos Genéticos, que se chama Dr. Aragão. O que ele faz? Ele, através da transgenia, ele busca elevar o teor de folatos, tá, dentro das plantas de alface.
né? Porque assim, qual que é o nosso a nossa fonte de folatos, entendeu? Para, por exemplo, mulheres grávidas. É uma complementação na farinha de trigo, alguma coisa nesse sentido. E nem são folatos, né? Ácido fólico. No caso dele, ele pensa em elevar o nível dessas substâncias através da transgenia nas plantas de alface, o que é bem interessante, né? O folato ele é mais biodisponível à população humana do que o ácido fólico em si, né? Então, esse é um exemplo da aplicação da biotecnologia na cultura da alface. E quando a gente fala do melhoramento genético, né, a gente fala das variedades, a gente tem a alface crespa, a alface americana. Qual a diferença genética, né, delas duas e todo esse trabalho que vocês fazem do melhoramento genético para que a gente tenha aí um produto melhor, como a gente disse, né, ter mais sabor, ser mais nutritivo e, enfim, não se perder por conta do clima que a gente vive? A alface americana e a alface crespa, elas ocupam basicamente ou cerca de 90% do market share dessa hortaliça aqui no Brasil. Então, são dois tipos muito importantes. A alface crespa ocupa em torno de 45%, os outros 40%, 45%, a gente pode variar essas estatísticas, elas são ocupadas por alface americana. A grande diferença entre uma e outra é a alface crespa, ela tem a folha bem solta e tem um sistema de produção bem versátil que vai desde o campo até a hidroponia. A alface americana, ela tem as folhas repolhudas, né? A planta ela fica esférica e ela tem uma característica muito interessante que é a dupla aptidão. Você pode tanto colocar diretamente na sua mesa para fazer uma salada, como ela pode ser utilizada em redes de fast food. Por que eles utilizam a alface americana? Porque ela tem maior resistência térmica. Por exemplo, quando você monta um sanduíche e você tem um hambúrguer quente, se você colocar uma alface crespa, ela vai murchar. Se você coloca uma alface americana, ela tende a ficar viável, ficar mais crocante durante mais tempo. Então, existe um grande mercado, um mercado separado para esses dois tipos de alface. E como é que vocês fazem um trabalho, por exemplo, né, utilizam, né, essas ferramentas de seleção genômica que pode ser utilizada para otimizar esses processos do melhoramento genético? Ótimo. O que nós temos? Por exemplo, dois parentais contrastantes, o que falamos na genética. Um que nós podemos exemplificar com um parental suscetível a uma virose. E nós temos do outro lado um outro parental que seja resistente a essa virose. Quando nós estudamos via genética clássica, nós temos que fazer a inoculação desse patógeno e ver, olha, é suscetível ou é resistente? Quando nós utilizamos, por exemplo, uma ferramenta genética ou genômica, nós conseguimos selecionar sem inocular o patógeno, as plantas resistentes. Então, isso poupa um trabalho muito grande da equipe de melhoramento. E, obviamente, acelera a obtenção da variedade. Quando a gente pensa no valor nutritivo, no sabor, quando a gente fala isso para o consumidor, é o que faz a diferença, né? A gente estava falando da alface crespa e da roxa, que tem as suas características. Normalmente a gente não costuma comer a roxa sozinha, né? Sempre a gente associa ela a um outro tipo para ter o sabor, né? E aí a gente tem esse valor nutricional para quem faz as dietas. Não, é melhor comer alface, porque a alface não engorda, né? Tem essas, né, essas preocupações. E aí a gente lembra, né? Mito é verdade. A gente está nesse caminho, a gente pode comer alface à vontade. Uma excelente colocação, Bruno. A alface ela é uma fonte rica em fibras. Então, essas fibras elas dão a noção de saciedade para o ser humano. Eu não sei assim, se a pessoa consegue consumir a ponto de
enjoar a alface, né? Porque ela não tem um sabor muito pronunciado, né? Nós colocamos através do tempero o sabor que nós queremos. A ideia de misturar as cores, ela é muito interessante, porque você enriquece nutricionalmente a sua salada. Então, não só a alface ela é uma fonte de fibras, mas também ela pode ser uma fonte de nutrientes e de vitaminas interessantes para a própria nutrição, né? Favorecendo não só a perda de peso ou o controle de peso corporal, mas também visando um enriquecimento nutricional da sua dieta. Se a gente estava falando, por exemplo, da produção de alface, a gente normalmente produz ela na terra, né? Tem as hidropônicas, né, que podem ser feitas suspensas, né, nos tubos, e também hoje tem as fazendas verticais de hortaliças, né, que é uma outra vertente. Isso também só é possível por conta dessas pesquisas, desses melhoramentos genéticos, porque a gente tem diferenças entre a cultivada na terra, a hidropônica e essas fazendas verticais, digo nutricionalmente, ou é apenas o fato do estilo de produção? Você fez uma pergunta muito interessante e eu vou te contar sobre uma condição de clima temperado, principalmente na Europa. Existe uma preocupação daqueles consumidores que eles falam sobre a intoxicação ou a poluição de nitratos. Lá, na condição de um clima mais ameno, a planta ela absorve mais nitratos e esses nitratos eles são prejudiciais ao desenvolvimento humano. Entendeu? Aqui nas nossas condições tropicais não ocorre isso. Quando eu penso, por exemplo, e é só um pensamento, tá, Bruno? Não é uma afirmação científica. Você pega, por exemplo, um local onde você tem uma fazenda vertical, né? Você tem lá uma temperatura amena, geralmente uma luz artificial, né? Uma situação ou um controle ambiental muito forte, promovido por fontes artificiais, né? Então, seria interessante fazer um estudo desse tipo. Ok, você tem um produto de altíssima qualidade do ponto de vista visual, mas será que nutricionalmente você teria as mesmas características de uma alface que foi cultivada no campo, como você disse, na terra? Ou a mesma característica nutricional de uma alface que foi cultivada em um sistema hidropônico, né? Então, são características, são ideias que nós temos que investigar para que nós tenhamos uma segurança daquele produto que está sendo ofertado ao consumidor. Mas, eu repito, em fazendas verticais você tem um produto muito bonito, né? Então você consegue até explorar outros nichos de mercado, outras possibilidades que o campo e a hidroponia elas não podem te ofertar de maneira muito tranquila. Então fica a dica aí para os pesquisadores trazerem essa pesquisa para a gente entender. E é importante porque também quando chegar no supermercado que seja identificado, né? Que esteja lá o tipo de cultivo daquela alface, daquele produto. E aí, voltando a falar um pouco da pesquisa, do melhoramento genético, quando vocês, né, têm a obtenção de novas linhagens, qual é o processo, por exemplo, de validação em diferentes ambientes, né, sob as condições, né, tem condição de estresse para garantir as características de resistência, tolerância, para que isso seja mantido no campo? Como é que funciona? Essa é uma pergunta interessante, porque nós estamos vivenciando isso dentro do nosso programa nesse ano com a alface americana. Qual que é o nosso objetivo nessa fase do melhoramento? Nós temos linhagens promissoras, mas não temos certeza de que elas são estáveis, ou seja, elas vão produzir na maior parte das condições edafoclimáticas da cultura. E como é que nós fazemos isso? Primeiro, nós temos que ter uma rede de parceria muito grande, porque o Brasil é um país continental. E o Brasil ele exige ou demanda alface fresca 365 dias por ano. E nos anos bissextos, 366 dias. Só que, dentro da Embrapa, nós gostamos de focar em regiões
não marginalizadas, mas regiões em que outras empresas elas atuam menos, que são as regiões Nordeste e Norte. E lá você tem as características de calor muito pronunciadas. Então, o que acontece? Nós fazemos o serviço de validação, os ensaios de validação no país inteiro, mas focamos na nossa parceria nas regiões Norte e Nordeste. Esse é o nosso foco. Entendeu? Para que, por exemplo, variedades que têm pouca característica tropicalizada, elas consigam ser substituídas pelas variedades que nós lancemos que sejam tolerantes ao calor. Olhando para o futuro, o que a gente pode aí esperar das próximas etapas desse programa de melhoramento genético? O que a gente pode esperar das novas variedades de alface para os próximos anos? Nós trilhamos um caminho difícil, entendeu? Um caminho arriscado, até ousado, eu ouso dizer, que foi o desenvolvimento de variedades tolerantes ao calor. Ou seja, nós não podemos abrir mão disso. Mas, Bruno, nós precisamos também ocupar todo o portfólio de tipos varietais. Né? Não basta nós termos somente variedades de alface crespa e alface americana. Então, nós vamos sim continuar lançando variedades desses dois tipos varietais, mas nós vamos ofertar variedades de alface romana, variedades de alface lisa, variedades de alface roxa, mimosa verde, crespa roxa e tudo aquilo que aparece. Como eu te disse anteriormente, a alface é uma cultura de aspecto visual. Então, de repente, nós poderemos tentar apresentar para o consumidor um tipo que não existe, entendeu? Para ver se existe aceitação ou não. Entendeu? Então, o nosso panorama ele é um panorama muito rico e muito prazeroso para quem trabalha, né? Porque ao invés de nós termos sempre o viés da balança, né? quilos por hectare, nós temos, por exemplo, a beleza de uma planta. E aí é isso que nós buscamos, né? Não só resistência aos estresses, mas também beleza, né? Para a pessoa que vai consumir o nosso produto. Então a dica é: comam alface. Comam alface. Fábio, eu quero te agradecer pela participação aqui no Direto da Horta. Muito obrigado pelos ensinamentos e fazer com que a gente enxergue, pelo menos para mim, a alface de outra forma. A gente já consome, né? Mas assim, para a gente olhar para esse alimento de outra forma, porque além, não só pela beleza, mas lembrar que é nutritivo, que é saboroso, né? É importante colocar na dieta, porque faz toda a diferença. Eu agradeço muito a oportunidade que vocês nos dão de apresentar o nosso trabalho do dia a dia. Muito obrigado. Tá? Obrigado e até a próxima. Até. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua audiência. E se você quiser assistir essa e outras edições do Direto da Horta, é só acessar o nosso canal no YouTube, @AgroMaisTV. Até a próxima.